meu querido Padre José André, meu irmão, meu querido Diácono Lino, meus queridos irmãos e irmãs, noite santa da Páscoa do Senhor, a vigília onde nós esperamos e comemoramos e experimentamos a ressurreição do Senhor Jesus. Que alegria nós estarmos aqui, porque nós temos uma vida nova que nos veio do Senhor. E tudo o que nós lemos e cantamos e meditamos nestas 8 leituras que precedem o Evangelho, tudo isso fala de nós. É o mistério da nossa salvação, é o mistério da nossa vida, é como Deus olha para nós, é como Ele nos vê. Todas as leituras da Sagrada Escritura, nós as podemos ler nessa chave de entender o mistério da salvação. Na primeira leitura, nós podemos dizer que fomos resgatados do nada. Deus nos criou por amor, desde toda a eternidade, sonhou por cada um de nós, se nos criou por amor. Santo Irineu, que foi o primeiro grande teólogo, lá do século II, escreveu já um livro de teologia assim mais organizadinho, Ele dizia que quando Deus criou o primeiro homem, Ele olhava para Cristo, olhava para o seu Filho. Se o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, nada mais justo que Deus Pai, ao modelar o homem e a mulher, estar olhando para o seu Filho, que é a imagem, que é sua mesma essência, que é aquele no qual o Pai olha e ama. Assim Deus nos criou. Por isso também, quando Deus olha para mim e para você, Ele vê Cristo, Ele vê o seu Filho, vê o seu Filho amado. Como nossos olhos são turvos, Quando a gente pensa em um Deus que olha para nós e nos vê com maus olhos, pensa mal de nós, ou quer o nosso mal, ou nos arma uma cilada, como estamos errados. Deus olha para nós e vê amor, Ele nos ama. Quando nós vemos o Cristo crucificado e agora ressuscitado, o que nós podemos entender? Que Deus nos vê com muito amor. A segunda leitura que fala do sacrifício de Abraão, também fala do amor de Deus sobre nós. Em Abraão, Deus dá um salto à frente com o seu povo eleito, diante de todas as outras religiões da terra. Todas as religiões de todos os continentes sacrificavam seres humanos, imolavam seres humanos ao sol, à lua, aos ídolos. E Deus dá um passo à frente, quando ali naquele sacrifício de Isaac, pedagogicamente, Deus ensina que Ele não quer o sacrifício dos seres humanos. E do mesmo modo Ele olha para Jesus. O que vocês acham que Deus enxerga quando vê um pai com a faca levantada para sacrificar o seu filho sobre a madeira? Pois de alguma maneira vê também o sacrifício do seu filho. Deus, que está na eternidade, naquele sacrifício de Abraão, que se chama sacrifício de Abraão, porque foi o coração de Abraão que estava ali junto com o seu filho para ser sacrificado. Quando Deus olha o sacrifício de Abraão, vê o seu sacrifício. Ele não aceita que Abraão sacrifique o seu filho, mas em compensação, entrega o seu Filho único, Jesus Cristo nosso Senhor, para ser sacrificado no lugar de Isaac e no lugar de todos nós. Todos nós fomos resgatados quando Isaac foi resgatado. Aquela palavra forte de Deus que vem do céu fala para nós: não estendas a mão contra teu filho e não lhe faças mal algum. Por isso, meus irmãos, é muito importante, que nós nunca, de modo algum, consintamos num sacrifício humano, pela razão que seja. Esses dias agora nós presenciamos um ato brutal, que deixou o Brasil inteiro consternado. O assassinato daquelas 4 crianças em Blumenau. Quem não acompanhou essa história, Quem não se indignou com isso? Quem não se compadeceu com as famílias? Todos nós. É impossível não ouvir uma notícia dessas e não entrar na história,
e não sentir-se, e se fosse comigo? E se eu estivesse lá? E se fosse o meu filho, a minha filha? Muito triste, não é? E o que vem imediatamente no nosso coração? Eu acho que a primeira resposta acaba sendo sempre um pouco essa, não é? Fazer justiça, querer justiça, que aconteça de algum modo, não é? Ficamos às vezes indignados a esse ponto, de dizer, meu Deus, não pode ficar impune alguém que cumpre isso. E a gente olha e fala, meu Deus do céu, né? Nós somos cristãos, né? Fala, meu Deus, o que eu devo sentir? O que eu devo pensar? O que eu devo querer, né? E aí no meio de toda essa treva, que nos deixa todos nós em confusão, sem dúvida nenhuma, a luz de Cristo. Imagino que todos também tenham visto a entrevista com um dos pais, não é? Que disse justamente isso. Porque eu sou cristão, eu perdoo o assassino do meu filho. Quem entende uma coisa dessas? Quem é capaz de chegar até isso? Não é? Nós que somos tantas vezes tentados a sermos os justiceiros, nos esquecemos que nessa terra não há justiça indefectível e absoluta. E a faca que nós entregamos ao algoz hoje, para fazer algo que nos parece muito justo, amanhã se voltará contra nós, porque a nossa justiça não é indefectível. Se lembrem o que aconteceu no Horto das Oliveiras, né? Celebramos ontem, na Sexta-feira Santa, quando Pedro tirou da espada para defender Jesus e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. O que disse Jesus? Guarda a tua espada, porque aquele que vive pela espada também morrerá. Não nos esqueçamos disso. Deus diz para mim, para você e para todos os seres humanos da face da terra, para os mais pecadores, para os mais miseráveis, e vamos mudar agora o adjetivo, porque esse é mais verdadeiro, para os mais necessitados. Os mais pecadores são os mais necessitados? Somos nós. Para nós Deus diz: não estendas a mão contra o teu filho, e não lhe faças mal algum. É a voz de Cristo, é a voz de Deus. Perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Muito dura as passagens, não é? Mas essa é a verdade da nossa vida, meus irmãos. Muito cuidado quando nós queremos abaixar a foice para cortar o joio, porque passa muito perto da nossa cabeça, hein? E olha que pode nos cortar também, antes do tempo. Nós não temos esse direito, não é? Falamos da libertação do Gênesis, falamos da libertação da criação e de Abraão, os dois no Gênesis, né? E agora também Moisés está mais claro, não é? Com Moisés à frente, o povo vai a caminho da terra prometida. Deus lhe garante uma passagem pelas águas para uma vida nova. Foi o que nós lemos na terceira leitura. E Deus faz o mesmo com Jesus. Nos envia o seu Filho Jesus Cristo, que vai à frente e abre o caminho para a vida, a começar pelas águas do batismo. Acho que agora eu tenho que falar mais para o pessoal que vai ser batizado, né? Essa é a verdade da nossa vida. Assim como o povo de Deus passou pelo Mar Vermelho, todos nós que somos cristãos temos que passar. O batismo é isso. Agora se lembrem de uma coisa: depois do Mar Vermelho, antes da terra prometida, ainda tem um deserto, hein? 40 anos no deserto. Encontramos no deserto o pão vivo, aliás, o pão vivo não, o pão que desce do céu, a água do rochedo, a tenda do encontro, os 10 mandamentos. É a nossa vida. Quem pensa que o batismo é o final, não entendeu a Páscoa. O batismo é o começo. Assim como nós passamos pelo batismo e agora começamos o nosso caminho de cristãos. Por favor, quem aqui já é batizado, levanta a mão. Obrigado, continuem levantadas, sejam fortes, firmes, para ver se acorda, que tem gente dormindo. Eu vi.
Mais uma vez, então, agora. Quem, depois do batismo, não teve nenhuma dificuldade, continue com a mão levantada, por favor. Sempre tem uma criancinha que continua. Muito obrigado. Tem que ser. Meus irmãos, começa o caminho depois do batismo, mas sem a Páscoa, esse caminho não estaria aberto para mim e para você. Sem a ressurreição de Cristo, a nossa vida é desesperança, termina nessa terra. Nenhum sacrifício tem sentido se não há um céu aberto me esperando. E Cristo abriu a porta, e nós vamos para Ele. Por que o povo caminhou 40 anos pelo deserto? Porque sabia que ao final estava a terra prometida, e no meio do caminho Deus, que nunca abandonou o seu povo. Agora nós vamos às próximas leituras que falam disso. Que alegria nós lermos Isaías, 2 leituras de Isaías. Baruque, 1 leitura. E mais 1 leitura de Ezequiel. Que alegria! Todas as leituras dos profetas são uma declaração de amor de Deus por nós. Um amor que é exigente, que pede correspondência, mas é um amor que não nos deixa. Eu já disse isso em outras homilias e repito: o maior milagre de Deus é que Ele permanece ao nosso lado. No pecado, ainda do nosso lado. Se nós cometemos uma barbaridade, ainda do nosso lado permanece Deus, porque Ele nos ama. Quando Deus nos deixa? Nunca. Não, Padre, e se eu não quiser Deus, ali estará Deus. E se eu não creio em Deus, continua do teu lado, não nos deixa. Eu tive uma vez a oportunidade de fazer as exéquias de uma pessoa que foi brutalmente assassinada, por motivos muitos, né? E essa situação foi muito difícil, porque foi num lugar aberto, demoraram chegar os técnicos. Quando o corpo foi levado, pois já estava numa situação muito ruim. E dentro da capela, onde nós fizemos as orações de Ezequias, era impossível ficar. Meus irmãos, eu tentei, eu não consegui. Realmente eu tentei, eu não consegui. Era horrível, muito ruim. O odor horrível, possível. Mas eu fiz a oração do lado de fora da porta, para dentro, né? Mas ao lado do caixão estava a mãe. É um sinal do amor de Deus. Assim é Deus conosco. Disse a primeira leitura de Isaías: podem os montes recuar e as colinas abalar-se, mas minha misericórdia não se apartará de ti. Nada fará mudar minha aliança e minha paz, diz o teu misericordioso Senhor. A segunda leitura de Isaías diz: abandone o ímpio o seu caminho, e o homem injusto as suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. A leitura de Baruque: a sabedoria é o livro dos mandamentos de Deus, e a lei que permanece para sempre. Todos os que a seguem têm a vida, e os que a abandonam têm a morte. Volta-te, Jacó, e abraça, marcha para o esplendor, a sua luz. E a última das leituras do Antigo Testamento, a belíssima leitura do profeta Ezequiel, que é uma maravilha, não é? Derramarei sobre vós uma água pura, e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas, de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo, e porém um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso peito o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Deus não nos ama porque nós somos limpinhos. Ele nos purifica.
Deus não nos ama porque nós seguimos os seus mandamentos. Ele nos dá os mandamentos. Ele nos ensina, Ele nos instrui. É o amor de Deus. Precisamos entender isso nessa Semana Santa, ou não entendemos nada. O que une Jesus àquela cruz não são 3 cravos e 2 pedaços de pau. Isso não segura Deus. A única coisa que fez com que as mãos e os pés de Jesus permanecessem unidos a esse madeiro foi o amor dele por nós. O amor. O túmulo não segura Jesus, ele sai por amor. Por amor. Vocês sabem que quando as mulheres chegaram no túmulo, e nós lemos isso, a pedra tinha sido retirada, não é? Por quê? Se Jesus entrou depois, nós vamos ler nos próximos dias, né? Se ele entrou lá no cenáculo, com as portas fechadas, por que precisou tirar a pedra para ele sair do sepulcro? Tem alguma coisa errada aí, Jesus. Será que o senhor só faz isso quando não tem maçaneta? Quando tem, o senhor entra assim? Jesus não tirou a pedra para que ele saísse. Na verdade, pelo evangelho que nós lemos, no momento do terremoto, ele já não estava lá. Jesus retirou a pedra para que nós entrássemos, para que nós tivéssemos o caminho, para que nós pudéssemos ver a glória da sua ressurreição. Não foram 3 cravos e 2 madeiras que seguraram Jesus, foi o amor. Assim como aquela mãe ficou ao lado do seu filho, nesse caso que eu acabei de contar, nada a segurava ali dentro, só o amor. Assim como Deus permanece ao seu lado e ao meu, sem que nós mereçamos, não é a nossa santidade que segura Deus, é a sua misericórdia, é o seu amor. E nós correspondemos, porque como seríamos desalmados, né? Se nós não amássemos de volta um Deus que nos ama tanto, mais do que todas as mães do mundo, ama os seus filhos. Ele ressuscitou. Nesses dias, sentimos que Deus lavou os nossos pés, sentimos que Ele tirou o peso da cruz dos nossos ombros, sentimos que a pedra foi tirada. Diz São Paulo, na última das leituras, sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Não é para isso, né, que vivemos, né? Com efeito, aquele que morreu já está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. A morte litúrgica é o batismo. Vocês vão morrer hoje, mas vão ressuscitar, não se preocupem. Para uma vida nova. Eu já fiz isso, estou aqui, ó. Não se preocupa não. Diz o Senhor, aliás, dizem os anjos no Evangelho, mas é a palavra da salvação: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Eu tive a graça de Deus e a oportunidade de visitar a Terra Santa uma semana antes de fechar tudo por causa da pandemia. Uma semana antes, que graça de Deus, né? Quando eu fui pegar lá o avião para ir para a Terra Santa, estava tudo aberto, a gente parou no restaurante, comemos, fomos para a lanchonete, uma maravilha. Na volta, nem um copo d'água a gente achava na estrada. Está tudo fechado por causa da pandemia, né? Mas eu posso dizer que eu conheci a Terra Santa antes da pandemia. E foi interessante, eu e mais 5 sacerdotes, que éramos estudantes na faculdade, nós conseguimos a permissão de passar a noite na Basílica do Santo Sepulcro. E nós passamos horas, dentro do Santo Sepulcro, literalmente, botando a mão assim, ó, aonde o corpo de Jesus ficou, né? E era muito interessante, porque quando nós saímos dali, já na madrugada, eles só abriram a porta às 6 horas da manhã para a gente sair. A gente ficou lá, duro. Vocês estão com sono? A gente muito mais naquele dia. E aí, quando nós saímos, a única coisa que nós sabíamos dizer um para o outro era isso. Parece que é óbvio, mas quando está convencido no coração é muito diferente. Nós dizíamos: Ele não está ali. Mas isso é muito forte. Ele não está ali. Por isso nós saímos para pregar o Evangelho, porque Ele não está ali. A vontade que nós tínhamos é de sair gritando para todo mundo: Ele não está ali. Esse é o anúncio dos cristãos. Ele está vivo, vivo.
E essa é a vida que nós experimentamos. Meus irmãos, começa o caminho da Páscoa. Vão ser 50 dias em câmera lenta, meditando as aparições de Jesus ressuscitado aos apóstolos. Não percamos esta graça. Cada dia, cada domingo, cada graça é graça de Cristo ressuscitado. Ele não está ali, Ele ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.